Ok, concurseiros, estamos iniciando hoje o nosso curso de raciocínio lógico. Meu nome é Almeida Júnior, tá aí meu e-mail, caso você queira entrar em contato para bater um papo, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão aí para o nosso curso. Nosso curso, pessoal, vai ser bastante objetivo. Quero que vocês cheguem detonando nessa prova, voando baixo, acertando todas as questões. Nesse primeiro slide aqui, para a gente dar início ao nosso curso, vamos conversar um pouquinho sobre o escopo da matemática para concursos públicos. Hoje, quando eu pego lá o edital e vejo raciocínio lógico, não é a mesma coisa de um edital há 5, 6 anos atrás. Quando a gente olhava lá raciocínio lógico, tipicamente o que caía na sua prova era a parte de lógica. E a gente vai começar por esse modo, porque é o mais tradicional, é o que com certeza vai cair na sua prova, são algumas questões de lógica. Mas hoje, quando eu olho lá, pessoal, raciocínio lógico, eu tenho um assunto muito amplo, envolve toda aquela matemática do segundo grau, probabilidade, trigonometria, resolução de equações. Então é um mundo mesmo hoje matemática para concursos. Além da matemática, a gente tem a parte de estatística. E a estatística está dividida em dois grandes blocos. A parte de estatística descritiva e a parte de estatística inferencial. Se não fosse bastante, as bancas também cobram a parte de matemática financeira. Então é isso aí. O escopo hoje de raciocínio lógico é bastante grande. A gente tem a parte de matemática de segundo grau, a parte de estatística, a parte de financeira e a parte de lógica. Nesse módulo, nós vamos começar a tratar a parte de matemática lógica, raciocínio lógico propriamente dito. E a questão certa, pessoal, aqui esse curso é para quem não sabe nada. A gente vai sair aqui do básico, mas você vai chegar acertando qualquer questão da prova. Vamos lá. Dentro da lógica, o primeiro conceito que você tem que gravar e guardar, o alicerce de toda a lógica, é o conceito de proposição. Nós vamos ver várias questões e todas as questões vão estar envolvendo o conceito de proposição. Então você precisa fixar, entender muito bem o que é e o que não é uma proposição. Inclusive, é questão clássica de prova, essa pegadinha aí do examinador botar algumas frases, algumas orações e te perguntar qual daquelas ali são proposições ou não. Então vamos lá. Qual é o conceito, pessoal? Meus amigos, proposição é toda oração declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Mais uma vez, toda oração declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então note que a proposição ela tem que ser, antes de tudo, uma oração. E não é uma oração qualquer, ela tem que ser uma oração declarativa. Então, para a gente matar esse conceito, a gente precisa entender o que é uma oração e, mais do que isso, o que é uma oração declarativa. Uma oração, a gente lembra lá do português, é tudo que tem verbo. O que caracteriza, o que marca a oração é a presença do verbo. E o que é uma oração declarativa? Uma oração declarativa é aquela onde eu faço uma afirmação ou uma negação. Então, toda oração declarativa é aquela em que eu estou fazendo uma afirmação ou uma negação. Mas esse conceito ainda traz mais uma característica. Qual é? Essa oração declarativa, ela não pode ser de qualquer jeito. Ela tem que me dar a possibilidade de eu classificar ela em verdadeira ou falsa. Ou seja, eu tenho que ser capaz de atribuir um valor lógico a essa oração. Então, quando eu tenho essas três características, que vamos ver agora, que são características obrigatórias de qualquer proposição, ou seja, ela ser uma oração marcada pelo verbo, ela ser declarativa e também ter um e somente um dos três valores lógicos, essas três características juntas é que me permitem classificar, distinguir o que é e o que não é proposição. Então, bizu aí para a prova. Você tem que levar para a prova isso aí. Como é que eu vou saber lá, Almeida, dado uma frase, um conjunto de palavras soltas, seja o que o examinador queira testar lá na hora, como é que eu identifico se aquilo é uma proposição lógica, se aquilo ali é uma proposição matemática? Eu tenho que encaixar essas três características. Tenho que saber se ela é oração, então eu tenho que buscar o verbo. Tenho que identificar se ali tem uma afirmação ou uma negação, ou seja, não pode ser qualquer tipo de oração, não pode ser uma oração interrogativa, não pode
ser uma exclamação, não pode ser um desejo, não pode ser uma oração optativa. Só me servem orações declarativas, só me servem afirmações e negações. E por último, eu tenho que ser capaz de atribuir um valor lógico àquela oração. Eu tenho que ser capaz de dizer se aquela oração declarativa ela é verdadeira ou falsa. Vamos embora! Bem, pessoal, para matar esse assunto, é importante a gente rapidinho aqui comentar a diferença entre frase e oração. A gente já conversou um pouco. E o que seria a frase? Frase é um enunciado de sentido completo. Então, quando eu falo para você, bom dia, olá, isso aí é uma frase, pessoal. Isso aí eu estou conseguindo transmitir uma mensagem. Mas frases não necessariamente vão nos interessar para a nossa prova. Para a nossa prova só vão nos interessar orações declarativas. Tenha isso sempre em mente. Mas é importante eu ter esse conhecimento, ter esse conceito de frase, porque lá na hora da prova eu vou poder eliminar das minhas alternativas tudo que não for oração declarativa. Tudo que não for oração declarativa não vai me interessar. Vamos ver aqui 2 exemplos. Na letra A eu tenho uma frase com uma única palavra, atenção. Mas minha frase pode ser muito mais complexa que isso. Ela pode ter mais de uma palavra. Por exemplo, cai a chuva lentamente. E perceba que mais do que isso, nessa frase, eu tenho uma palavrinha especial que é o verbo. E aí vamos matar esse assunto de vez. E a oração? Já falei para vocês o que é. A oração é marcada pelo verbo. Então, proposições têm que ter verbo. Proposições matemáticas têm que ter verbo. Vamos ver 2 exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho uma oração interrogativa. Esse tipo de oração não interessa para a gente, porque orações interrogativas jamais poderão ser proposições matemáticas. Agora vamos ver a letra B. Quando eu digo, a água está gelada. A água está gelada. Tem um verbo. É o verbo aí ser, né? Quando eu digo água, está. Esse verbo já me diz que esse cara aí é uma oração. Então, já atendi o primeiro requisito. E qual é o segundo requisito? É saber se está sendo feita uma afirmação. Veja, diferente da letra A, que estava fazendo um questionamento, uma pergunta, agora eu estou fazendo uma afirmação. Então, eu atendi os 2 primeiros requisitos. Eu tenho agora uma oração declarativa. E, por fim, além de ser uma oração declarativa, eu posso atribuir essa informação que me foi dada um valor lógico. Ou isso é verdade, ou isso é falso. Ora, se a água de fato estiver gelada, o valor lógico dessa proposição é o quê? Verdadeiro. Se não tiver, falso. Vamos embora. Na sua prova, como eu estou dizendo, vai ser importante você conseguir distinguir o que é e o que não é proposição. Então, em muitos casos, você vai precisar saber quais são os tipos de frase, porque qualquer tipo de frase que não seja declarativa não vai nos interessar. Repare, uma frase ela pode ser declarativa, pode ser interrogativa, pode ser imperativa, pode ser exclamativa e pode ser optativa. Com certeza você já tem muito familiarizado com a frase interrogativa, imperativa, exclamativa. Mas talvez você não esteja aí muito acostumado com a declarativa, que a gente já conversou bastante, e com a optativa. Vamos ver um exemplo de cada um aí para a gente matar isso aqui. Veja, uma frase declarativa é aquela que eu já cansei de dizer para vocês. É quando eu faço uma afirmação ou uma negação. 2 é par. E somente esse tipo de frase, pessoal, somente frases declarativas é que poderão ser proposições matemáticas. Vamos ver a segunda. Uma frase interrogativa, isso aí todo mundo sabe. É quando aparece o quê? A minha marca de interrogação. Então, quando você vê lá na prova o sinalzinho de interrogação, morreu, risca aquilo ali, que aquilo ali não pode ser proposição matemática. Frases interrogativas não podem ser proposições matemáticas. Frases imperativas é quando eu dou uma ordem, digo assim, ó, menino, durma agora, menino, vai estudar. Então eu estou dando uma ordem. Quando eu estou dando uma ordem, eu não posso atribuir valor lógico a isso. Isso aí jamais poderá ser uma proposição matemática. Então frases imperativas você também vai riscar lá. Se aparecer uma frase imperativa, não é proposição. Questão clássica da FCC, questão clássica do CESP, ele vai te dar lá os enunciados, vai pedir para você dizer quem é proposição e quem não é. Então, se você vê lá uma frase imperativa, risque isso daí, cara, que isso aí não vai ser frase imperativa. Frases exclamativas. Quando eu faço exclamação, tá aí o exemplo, que dia lindo. Isso também não é proposição matemática. E agora, e essa última aí, Almeida? Frases optativas. O que é isso? Frases optativas são aquelas que quando você exprime o desejo. Ou seja,
Quando eu digo assim, Deus te abençoe, que bons ventos te levem, faça boa prova. Então eu estou exprimindo desejo. Qualquer frase desse tipo, que exprime desejo, ela é classificada como uma frase optativa. E frases optativas não podem ser proposições matemáticas. Vamos lá, vamos ver se você fixou, vamos ver alguns exemplos e classificar essas frases e quais delas seriam possíveis de ser proposições ou não. Somente as declarativas, né, pessoal? Vocês já estão cansados de saber. Então, a primeira aí, Maria é dentista. Isso pode ser uma proposição matemática? Vamos analisar. Ele está fazendo afirmação. Diz que Maria é dentista. Então é declarativa. Eu tenho um verbo aí, ó, o ezão aí, o verbo ser. Então eu também tenho um verbo, portanto tenho uma oração, foi atendido o primeiro requisito. Já falei com a afirmação, então é na oração declarativa. E eu posso de fato classificar essa informação aí como verdadeiro ou falso. Beleza. É uma oração declarativa, forte candidata a ser nossa proposição aí. De fato é uma proposição matemática. Vamos aqui no segundo exemplo. Tenha uma boa prova. Eu estou te desejando que você tenha uma boa prova. Isso aí é uma frase o quê, pessoal? Optativa. Então isso jamais poderia ser uma proposição matemática. Vá estudar. Vá estudar. Mais uma vez é uma ordem, é uma frase imperativa. E isso não é proposição matemática. Quem é você? Apareceu a marca de interrogação, não precisa pensar muito. Apareceu a marca de interrogação, essa frase é interrogativa, está fora do nosso escopo. Já era, não pode ser proposição, é uma frase interrogativa. Agora a última aí, pessoal. José mora em Manaus. José mora em Manaus. Eu tenho o verbo, então o verbo morar, já tenho a oração, beleza. Estou passando uma informação, estou fazendo uma afirmação, dizendo que José mora em Manaus. Então eu tenho uma oração declarativa. E por fim, a terceira característica. Posso colocar esse cara aí com um valor lógico, com verdade ou mentira? Sim. Se José de fato morar em Manaus, isso é verdade. Se não, isso é falso. Então eu tenho aí mais um caso de oração declarativa e também a gente viu que é uma proposição matemática. Princípios, pessoal. Agora nós vamos ver dois princípios importantes que também decorrem já da nossa definição lá, mas importantes para você conhecer aí para a sua prova. O primeiro princípio, ele diz o seguinte: não existe proposição que seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso, os valores lógicos, eu só posso atribuir um único valor lógico à proposição. Lembra a nossa definição? Era um ou aquela oração declarativa é verdadeira ou ela é falsa, mas não ambos. Eu não posso ter uma proposição com os dois valores lógicos ao mesmo tempo. Esse princípio é chamado de princípio do não contraditório. Princípio do não contraditório. Vamos lá. O segundo princípio me diz o seguinte, que uma proposição somente será verdadeira ou falsa e não há outra possibilidade. Beleza, pessoal. E dentro da nossa lógica, a realidade é essa. Eu só posso ter dois estados lógicos. Como quando, quem sabe programar e ver a variável booleana, então eu só tenho dois estados, 1 ou 0. Está bem encaixado aí, bem paralelo com a nossa lógica. Então, repare, não existe um terceiro estado. Na verdade, existem outras lógicas matemáticas que permitem mais de dois estados lógicos. Mas dentro do raciocínio lógico, dentro da nossa disciplina, uma proposição ela só pode assumir um desses dois valores. Ou ela é verdadeira ou é falsa. Não existe mais ou menos verdade ou mais ou menos falsidade. Não existe aquele negócio, foi mentirinha. Não existe meio termo, pessoal. Ou a proposição é verdadeira ou a proposição é falsa. E o nome desse princípio aí é o princípio do terceiro excluído. Não existe um terceiro estado lógico, por isso que ele se chama assim, princípio do terceiro excluído. Vamos embora. Esse slide aí é para alertar muito concurseiro despreparado. Então, às vezes você chega lá na prova e fica desesperado. Sabe por quê? Veja o seguinte, meus amigos. O seu conhecimento ou não sobre um fato não descaracteriza uma proposição. Ou seja, a proposição ela não deixa de ser proposição pelo simples fato de você ignorar aquele assunto. Você não sabe se aquele negócio é verdade ou falso. Aí você diz, isso aí não pode ser proposição não, porque eu não consigo afirmar se isso é verdadeiro ou falso. Repare, a gente vai ver mais na frente
que o paradoxo, você cai numa armadilha. Você uma hora se supõe que é verdade e acaba sendo falso. É diferente aqui. Aqui, por falta de conhecimento seu, você às vezes não consegue dizer o valor verdade, mas isso não descaracteriza a proposição. Vamos ver um exemplo para ficar bastante claro. Então, quando eu digo a seguinte proposição, digo uma frase do seguinte tipo: existe vida em Marte. Beleza, é oração, pois tem verbo, estou fazendo afirmação, portanto oração declarativa, e eu posso classificar isso em verdadeiro ou falso, ou existe vida em Marte ou não existe. Mas aí poderia surgir os desesperados, né? Mas peraí, para tudo, como é que eu vou saber se existe vida em Marte ou não? Para a lógica, isso não importa. O seu conhecimento sobre aquele fato, ele não descaracteriza a proposição. Se você não sabe, meu amigo, é problema seu. A lógica não está preocupada com isso. O importante é que eu tenho uma oração declarativa, ela está me dando a informação e eu sou capaz de dizer se aquilo ali é verdadeiro ou falso, atribuir um valor lógico àquilo ali. Mais um exemplo, o universo é infinito. Cara, a mesma questão. Você pode não saber se o universo é infinito ou não. É isso? Nós, cientistas, dizem que ele está sempre crescendo, o universo é infinito. Então, a princípio, isso aí seria verdadeiro. Mas o importante é que essa proposição, ela só pode assumir um dos dois valores lógicos. Ou o universo é finito, ou o universo é infinito, ou não é. Mais um exemplo. Esse exemplo também pode pegar muita gente despreparada, que é o seguinte: muitas vezes na prova vão ser usados nomes próprios. Maria é médica. Aí você podia argumentar, sim, mas quem é Maria? Eu nem conheço essa Maria, como é que eu vou saber se ela é médica, né? Aí aquele concurseiro que fica viajando na hora da prova. Não, Maria, mas não sei quem é Maria, se for Maria, minha tia, ela não é médica, não. Meus amigos, na prova, quando ele utilizar nomes próprios, não se preocupe com isso, não viaje maionese. Isso não descaracteriza a proposição. A gente vai ver quando ele usa um pronome, aí sim, vai ser uma sentença aberta. Mas isso é assunto para um slidezinho mais na frente. Mas quando ele usa aqui nomes próprios, não se preocupe, isso é proposição, não viaja na maionese. Maria é médica, tenho aí uma oração, tenho aí uma informação e eu posso classificar isso aí como verdadeiro ou falso. Beleza? Vambora. Proposições. Agora nós vamos ver algumas proposições para ficar claro o conceito que a gente já discutiu. Vamos ver alguns exemplos, vamos ver se atende aqueles 3 requisitos. Então, quando eu digo assim, 9 é diferente de 5. Ora, tem o verbo, é uma oração declarativa e eu posso classificar esse cara em verdadeiro ou falso. Nesse caso é falso, ou nesse caso é verdadeiro. 9 é diferente de fato, 9 é diferente de 5. Então eu tenho aí uma proposição com valor lógico verdade. Segundo exemplo, a Terra é um planeta. Exatamente, a Terra não é uma estrela, a Terra é um planeta. Terra aqui não é o chão, não, é um planeta. Então isso aí também é uma proposição, tem uma oração, é declarativa, posso atribuir valor verdadeiro ou falso. 3 é divisor de 11, novamente, eu tenho uma oração, ela é declarativa, estou fazendo uma afirmação e posso atribuir um valor lógico. Esse exemplo, pessoal, 4 vezes 5 igual a 20, é para você perceber que as proposições, elas também podem ser representadas simplesmente por símbolos, números, né, números e fórmulas matemáticas. Não precisa ser um texto. Não precisa ser um texto. Por exemplo, aqui eu só tenho o símbolo matemático da igualdade, né, da multiplicação e números. Isso aqui também é uma proposição. Por quê? Porque atende os 3 requisitos. Tem que sempre atender os 3 requisitos. 4 vezes 5, 20 igual a 20. Então, 4 vezes 5 é igual. Então, eu tenho um verbo, é uma oração declarativa. E eu posso atribuir um valor lógico. No caso aí, valor lógico verdadeiro. Então, isso aí também é uma proposição. Na sua prova, também vão aparecer o que a gente chama de orações ou proposições compostas. Então, eu posso ter mais de uma proposição. Nesse caso aí, eu tenho uma proposição unida pelo conectivo ou. Ou Maria tira 10 na prova ou é reprovada. Eu também posso ter o conectivo i. Joana é inteligente e Joana é bonita. Joana é inteligente e bonita. Então, eu tenho 2 proposições aí, é o caso de proposições compostas. Agora, vamos ao caso mais interessante, que é identificar quando eu não tenho proposições. Pois na sua prova você vai ter um rol lá de frases e você vai ter que sair eliminando o que não é proposição e provavelmente a banca vai querer que você marque quais são as proposições ou quantas são as proposições naquele rol lá de frases, de expressões que foi dado. Então, o primeiro caso,
A Terra é um planeta. Repare, é o mesmo exemplo anterior, só que agora eu tenho uma marca de interrogação. Se eu tenho uma marca de interrogação, essa frase é uma frase interrogativa, uma oração interrogativa. Já que é uma oração interrogativa, ela não é declarativa, não pode ser proposição. Fique quieto. Fique quieto. O que é isso? É uma ordem, pessoal. Se é uma ordem, isso jamais poderá ser uma oração declarativa. Isso também não é proposição. Bom dia é uma exclamação. Se é uma exclamação, isso também não é proposição. Bons ventos o levem. Frase optativa. Mais uma vez, frase optativa não é proposição. O livro de raciocínio lógico. E agora? Tá faltando alguma coisa, né? O livro de raciocínio lógico. E não, o cara não falou mais nada. Cadê o verbo? Não tem verbo. Se não tem verbo, não é oração. Se não é oração, jamais poderá ser proposição. A gente viu que uma das características obrigatórias de toda proposição matemática é ser oração, é possuir um verbo. Então, o livro do raciocínio lógico não é proposição matemática. 3 vezes 5 mais 2... Novamente, pessoal, está faltando o verbo. Cadê o verbo? Não tem o verbo, é o mesmo caso anterior, só que agora eu só estou utilizando números e símbolos matemáticos. Mas da mesma forma, não é proposição, está faltando o verbo aqui. X mais 1 igual a 3. X mais 1 igual a 3. Quanto é x? Aqui temos o que a gente chama de sentenças abertas. Nós vamos conversar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas sentença aberta é toda aquela que tem uma variável. Repare, se o x tiver valor 1 mais 1, 2. 2 é igual a 3? Não. Falso. Se o x tiver valor 2, 2 mais 1, 3. 3 é igual a 3? Verdade. Perceba que para eu atribuir o valor lógico, eu preciso dar um valor à variável. Repare, é uma oração? É, tem um verbo. É declarativa? Sim, estou dando informação. Mas eu não consigo atribuir um valor lógico, porque eu não sei o valor de x. Então quebra aquele requisito. A sentença aberta, ela não me permite atribuir um valor lógico. Por isso, ela não é proposição matemática. Então, você já guarda aí, somente sentenças fechadas podem ser proposições matemáticas. Vamos lá, vamos conversar aqui mais um pouco sobre essa questão de sentenças abertas e sentenças fechadas. A sentença aberta, ela também é chamada de função proposicional. Função proposicional. E o que são sentenças abertas? Toda vez que aparece variável. Então, quando aparecer uma variável, pessoal, você vai lembrar, sentença aberta não é proposição. Apareceu variável, sentença aberta não é proposição. Veja aí, quando aparece uma expressão matemática, vai ser beleza, vai ser fácil. Você vai ver a variável lá, um x, um y, um z, qualquer letra que seja, vai ser uma variável e você vai saber que é uma sentença aberta, matou, riscou aquilo ali na proposição. Mas quando aparece o texto, Almeida, como é que eu sei que a sentença com um texto é aberta quando tiver o pronome? Então, quando ele diz aqui, ó, ele é o rei do futebol. Ele quem? Se for Pelé, isso aí é verdade. Se for Almeida, não, é falso. Então eu preciso saber quem é ele. Se eu não souber quem é ele, eu não consigo decidir qual é o valor lógico. Então isso aí também é uma sentença aberta. É a típica sentença do CESP. O CESP adora botar essa sentença aí na prova. Sentenças fechadas. Como é que eu consigo transformar a minha sentença aberta em uma sentença fechada? A primeira alternativa, pessoal, é colocar um valor, atribuir um valor à variável. Então, o x ali agora, ó, passou a ser 1. Então, 1 mais 1 igual a 2, falso. Eu consigo agora, verdadeiro. 1 mais 1, 2. 2 igual a 2, verdadeiro. Então, agora eu consigo atribuir o valor lógico. Então, a primeira forma de transformar a minha sentença aberta em uma sentença fechada é atribuindo o valor à minha variável. E qual é a segunda forma? A segunda forma é utilizando e nós chamamos de quantificadores. Então, os quantificadores são capazes de transformar sentenças abertas em sentenças fechadas. Perceba agora aqui, ó, nesse segundo exemplo, eu estou dizendo o seguinte: existe x
Tá o quê? X mais 1 é igual a 2. Agora eu consigo atribuir um valor lógico, porque isso é verdade. Sim, existe um x no qual x mais 1 é igual a 2. E a gente já viu que o valor desse x é o qual? É o 1, pois 1 mais 1 é igual a 2. Então, os quantificadores, eles são capazes de transformar sentenças abertas em sentenças fechadas. E no caso do texto, quando eu disse ali que ele é o rei do futebol, é a mesma forma que eu disse no exemplo anterior, ou seja, fazendo uma atribuição. Ao invés de ser ele, eu vou dizer quem é esse cara. Eu estou dizendo agora que Pelé é o rei do futebol. Quando eu digo que Pelé é o rei do futebol, essa sentença se tornou fechada e agora ela é uma proposição matemática. Paradoxos, pessoal. O que são os paradoxos? Nos paradoxos, eu não consigo classificar em verdadeiro ou falso. Eu caio numa armadilha. Toda vez que eu suponho um valor para aquela proposição, o próprio texto da proposição me leva a outro. Então, paradoxos não podem ser proposições, pois eu não consigo atribuir um valor lógico. Vamos ver um exemplo. Quando eu digo, esta frase é falsa. Esta frase é falsa. Ora, se isso for verdadeiro, acabei de me contradizer, porque eu disse que a frase é falsa. Esta frase é falsa. Como é que isso é verdadeiro se você acabou de dizer que ela é falsa? Então, isso é um caso de paradoxo. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Veja que a mesma estrutura lógica criada anteriormente. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Ora, se isso for verdade, eu acabei de dizer que isso era uma mentira. Como é que essa frase é verdadeira? Então eu crio um paradoxo. E toda vez que eu tenho um paradoxo, eu não tenho uma proposição matemática. Bizu, vamos fechar a aula de hoje e em seguida a gente vai fazer os exercícios. O que é que você tem que guardar de toda essa conversa aí da gente, pessoal? Para matar na prova. Presta atenção agora. Você que estava nem aí, estava dormindo, já estava aí no 10º sono. Eu sei que está estudando de noite aí, desesperado para passar no concurso, querendo ganhar 14 mil. Acorda agora. Vamos lá. Qual é o bizu? Primeiro, pessoal, frase sem verbo não é proposição matemática. Leve isso para a prova. Frase sem verbo não é proposição. Sentenças abertas não são proposições. Apareceu variável não pode ser uma proposição matemática. Exclamações, perguntas, desejos, ordens, nada disso pode formar uma proposição matemática. Proposições matemáticas somente são o quê? Orações declarativas. Por fim, meus amigos, os paradoxos que nós acabamos de ver também não podem ser proposições. Então o bizu é esse. Lê esse slide aí umas 100 vezes antes de dormir. 100 vezes. Vai lá no banheiro, lê umas 100 vezes. Depois você lê 100 vezes, você pode dormir. Então o castigo hoje é ler esse slide aí, galera. Beleza, na próxima aula nós já vamos aqui enfrentar as questões de prova. Vamos ver tudo que a gente aprendeu aí e aplicar agora como se a gente estivesse fazendo a prova lá e você vai ver que você vai chegar voando baixo. Até a próxima aula aí, pessoal.